Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, que são moléculas importantes, pois codificam e traduzem informações para a produção das diversas proteínas no nosso corpo. Esses ácidos nucleicos, eles são ditos macromoléculas, e sendo assim, são formados por moléculas menores, que nós chamamos de nucleotídeos, que, por sua vez, são compostos de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Existem dois tipos de ácidos nucleicos nos seres vivos, o DNA e o RNA, e eles são diferentes por um monte de coisas que nós vamos ver algumas delas aqui, tá? Bem, se eles são formados por nucleotídeos, então, consequentemente, eles têm um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada ali codificando, construindo toda aquela molécula. O fosfato, ele vai continuar sendo fosfato, vai ser o mesmo fosfato, tanto para DNA quanto para RNA. Porém, a pentose do DNA é chamada de desoxirribose, que é um açúcar. E aqui, a pentose do RNA é chamada de ribose. As bases nitrogenadas, elas se classificam diante da sua constituição, do seu tamanho, em purinas, ou também chamadas de púricas, e pirimídicas, ou também chamadas de pirimidinas. Existem 5 bases nitrogenadas. A adenina, que nós usamos a letra A timina, em que nós usamos a letra T, a uracila, em que usamos a U, a citosina, que nós usamos o C, e a guanina, que nós usamos o G. Essas bases nitrogenadas, elas compõem os dois tipos de ácidos nucleicos, tá? As purinas são a adenina e a guanina, tá? E as pirimidinas ou pirimídicas, que são a timina, a citosina e a uracila. Elas receberam esses nomes porque as purinas, elas são maiores, elas têm 2 anéis, né? Mas é só por conta de composição, tá? O mais importante é vocês saberem que as purinas são A e G e as pirimidinas são T, C e U, beleza? Bom, essas bases também se diferenciam nos dois tipos de ácidos nucleicos. No DNA, nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. No RNA, nós temos a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Notem que no RNA nós não temos a base nitrogenada de timina. No lugar do T existe o U, tá? Então isso é uma diferenciação entre os dois tipos de ácidos nucleicos. Essas bases nitrogenadas no DNA, elas estão ligadas por pontes de hidrogênio, tá? Então, mas elas ligam sempre numa sequência. O A se liga com T, assim como o T se liga com A. O C se liga com o G, assim como o G se liga com o C, tá? Porém, como elas são ligadas por pontes de hidrogênio, existem aqui 2 pontes de hidrogênio fazendo a ligação de adenina com timina e vice-versa, e existem 3 pontes de hidrogênio fazendo a ligação da citosina com a guanina. Tá? Então essas são algumas diferenças aí com relação às bases nitrogenadas. Lembrando que no RNA não tem T, e sim U, e no DNA tem o T ali, tá? Além dessa diferença na constituição das bases, o DNA também é formado dupla hélice, tá? Ele então é ligado por 2 fitas de nucleotídeos. Essas fitas de nucleotídeos, elas formam ali uma hélice, então o formato é helicoidal. Para a gente ter mais ou menos uma noção, seria como se fosse uma escada em caracol, tá? Aonde o rodapé, corrimão da escada, onde o corrimão da escada seria as bases nitrogenadas, tá? E os degraus da escada seriam ali as pontes de hidrogênio fazendo a ligação dos 2 corrimãos, tá? Então, o DNA ele é ligado então por duas hélices, 2 camadas, 2 fitas, né? Então, onde teria o A aqui, vamos supor que teria um A, um
um C, um G aqui, né? Do outro lado, então, nós temos a correspondência. Um T, um G e um C. Então, para codificar sempre o código genético de algum ser, né, os cientistas eles sempre pegam uma base, uma fita só, porque eles sabem que do outro lado vai ter uma fita complementar ali, tá? Como são ligados por pontes de hidrogênio, nós temos 2 pontes de hidrogênio aqui entre adenina e a timina e 3 entre citosina e guanina. Já o RNA, que é formado a partir do DNA, ele é composto de uma única fita, tá? Então ele é uma fita simples. Essa também seria uma segunda diferença entre DNA e RNA, tá? Às vezes vocês podem ver também alguns conceitos de gene, cromossomo e DNA. Já pararam para pensar sobre isso? Bem, os três, na verdade, eles se relacionam muito, né? Porém, o DNA, ele seria a fita mestre ali, o seu ácido nucleico, e ele é formado por genes, onde os genes codificam várias características que nós temos. Então, todas as nossas características hereditárias, elas são codificadas em genes, tá? Então, se a gente colocasse numa posição de tamanho ali, o gene seria o menorzinho, porque ele é um segmento do DNA, e o DNA é a fita toda, né, que constitui ali o ácido nucleico. E o cromossomo? Vamos pensar. O DNA, se a gente conseguisse desenrolar ele teria em média 2 metros de comprimento. Esse DNA, ele fica dentro do nosso núcleo. As células, elas têm um tamanho muito pequenininho. Elas têm como unidade de medida ali, são medidas em micrômetros. Imagina que um micrômetro é você pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Esse seria o tamanho de um micrômetro. A célula é formada a partir de micrômetros, ela é medida a partir dos micrômetros. Então imagina esses 2 metros cabendo dentro do núcleo. Se a célula é micrométrica, o núcleo é menor ainda. Né? Então, para caber esse DNA todo dentro da célula, esse DNA está super enroladinho, que nós chamamos de supercondensado. Esse DNA supercondensado é chamado de cromossomo. Tá? Então aí a gente tem essa definição dos 3 conceitos aí. Outra coisa é que o RNA, o DNA é único, né? Mas o RNA, existem 3 tipos, tá? Nós temos o RNA chamado de mensageiro, que nós sempre falamos RNA-M, né? Esse RNA mensageiro, como o próprio nome está dizendo, ele vai levar a mensagem para o citoplasma para que haja a produção das proteínas através dos ribossomos. Nós temos o RNA ribossômico, ou também chamado de RNA-R. O ribossômico é o que vai formar os ribossomos. E o RNA transportador, que por sua vez ele vai transportar os aminoácidos que foram pedidos na receita trazida ali pelo RNA mensageiro, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos de RNA e aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Espero que vocês tenham aprendido e vamos lá. Tchau, até breve!